Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos os internautas que nos acompanham nessa sessão de hoje, a imprensa que também sempre acompanha. Não poderia deixar também de falar sobre o projeto em relação aos ACTs, né? Porque também fui procurado hoje por diversos profissionais da área questionando sobre o projeto, pedindo inclusive, né, para votar contrário, mas até esclareci para eles que não estava na pauta de hoje o projeto. O vereador Pete conversou com a gente na segunda-feira e disse que esse projeto estava pendente de votação, mas não que ele seria votado hoje, né, na quinta-feira. Mas fizemos essa interlocução junto ao executivo, conversei com o prefeito hoje, falando com ele da importância da necessidade que nós víamos de que o executivo retirasse o projeto de pauta, né, de pauta não, retirasse ele da Câmara. E na conversa com o prefeito, eu vi a intenção do prefeito de analisar isso junto à equipe para que fosse possível a retirada do projeto. Eu sei que nós já conversamos algum tempo atrás, eu e o vereador Pete, com a Secretaria de Administração, com o gabinete, com relação a esse projeto dos ACTs, e a gente sabe que a origem do projeto não é só uma vontade do executivo em relação a mudar, né, ou retirar direitos, mas vem atrelado a um questionamento do Ministério Público e também do Tribunal de Contas. Então, eu sei que esse projeto tem vinculação com, não sei se são exigências, mas com questionamentos do Ministério Público e do Tribunal de Contas, que originaram essas modificações para deixar mais claro o regime de trabalho dos ACTs no município. A gente sabe que os ACTs têm um regime diferenciado, né? Não é igual aos servidores públicos de carreira, porque eles não têm né, a estabilidade, o contrato é temporário, é por até 2 anos, renovável até 2 anos, e eles não têm o direito ao auxílio alimentação, então essa é uma diferenciação, né? O servidor de carreira tem auxílio alimentação, os ACTs não têm. Em contrapartida, os ACTs têm o fundo de garantia, que nenhum servidor público concursado tem, né? Então, são algumas diferenças que existem entre as categorias, né? E nesse projeto, a gente sabe que, por exemplo, o fundo de garantia estaria sendo retirado a partir das novas contratações, né? O que acaba sendo uma retirada de direito que até hoje era assegurado. Então, na minha opinião, conversei com o prefeito, sugeri a retirada do projeto para que a gente não precise votar ele nesse ano e para que a nova administração analise se é interessante ou não, se é necessário ou não, se realmente é uma exigência fazer essas alterações ou não, e que o prefeito no ano que vem, então, decida se tem que mandar um projeto como esse para a Câmara ou não. Talvez o executivo não retire, se não retirar, não vai ser por falta de vontade do prefeito, mas talvez só por causa dessas condicionantes em relação ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, mas eu já, para tranquilizar todos os ACTs que me procuraram, aos que estão, né, fazendo coro aí com relação ao pedido de voto, para que a gente, né, vote contrário a esse projeto, eu antecipo a todos que, caso o executivo não retire o projeto, por entender que não pode retirar devido às exigências que tem do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, eu me coloco contrário ao projeto, né, até para tranquilizar todos os ACTs que estão nos ouvindo aí. Então, eu entendo que a gente não deve ser favorável aqui na Câmara ao projeto, não posso falar pelos demais vereadores, mas mesmo, né, sendo da base de governo, sendo líder de governo, eu entendo que se o executivo não retirar o projeto, vai ser por essas exigências que não partem do próprio prefeito, mas em a gente votando o projeto lá na sequência, eu me coloco contrário ao projeto, então já faço coro a outros vereadores que se manifestaram. Então, se a gente tiver que votar esse ano, eu já antecipo o meu voto como sendo contrário ao projeto, em defesa até da manutenção desses direitos, como é o caso da FGTS para os ACTs do município. Então, o que eu gostaria de falar na Palavra Livre hoje também era sobre essa questão, porque houve uma grande movimentação, né? Foi procurado por várias pessoas que já foram ACTs, ou que são ACTs, ou que talvez serão ACTs, e
gostaria de deixar isso bem claro, até para tranquilizar toda a categoria com relação ao meu posicionamento ao projeto. Caso não seja retirado, em sendo votado, meu voto vai ser contrário. Então, vereador Fernando, quer uma parte? Obrigado, vereador. Sim. Sobre essa questão, eu gostaria de esclarecer sobre essa questão do posicionamento do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Não só em São Bento, em vários municípios, as prefeituras estavam deixando de fazer concursos para só fazerem processos seletivos. Ou seja, a regra que seria fazer o concurso virou exceção. E os ACTs, que seria a exceção, virou a regra. Isso aconteceu. A manifestação do Ministério Público e do Tribunal de Contas foi anterior ao concurso que foi feito, se não me falha a memória, ano passado, né? Pela Prefeitura. Ou seja, a Prefeitura, de certa forma, sem o projeto, atendeu ao que o Ministério Público e ao Tribunal de Contas estavam exigindo, que era, em vez de ficar contratando o tempo todo ACTs, que se contratasse por concurso os efetivos. Então, eu entendo que, mesmo que não seja votado, mesmo que o prefeito retire o projeto, ou mesmo que seja rejeitado, o objetivo do Ministério Público e do Tribunal de Contas foi atendido. Por quê? A prefeitura tem um concurso, foi feito, acho que ano passado, ele tem validade por 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, se for o caso. A categoria dos ACTs sempre vai existir, vai continuar existindo. Por quê? Porque é para a questão temporária, e o próprio nome já diz, admitido em caráter temporário. Os servidores efetivos ficam doentes, as mulheres engravidam, entram em licença maternidade e por isso são chamados ACTs. Mas, então, é só esse esclarecimento que eu quis fazer. Obrigado pelo aporte, vereador Marco Correia. Isso, vereador Fernando, é até interessante, enquanto o senhor falava, eu lembrei também que a Prefeitura já tomou várias medidas, né, por recomendação, inclusive do Tribunal de Contas, que até foram um pouco antipáticas, né, como foi o caso de servidores da educação que estavam fora da educação, tiveram que voltar todos para a sala de aula e para a educação, porque existe no plano de educação um limite máximo de servidores, né, o limite máximo de servidores que podem ser contratados como temporários. Então, vários servidores que estavam cedidos ou, né, em outras funções ou até cedidos para o Estado tiveram que retornar para a educação, como um compromisso que o Tribunal de Contas estava exigindo da Prefeitura. E essa parte, então, dessa lei, quando foi enviada, ela já foi enviada faz um bom tempo, né? Eu sei que fazia parte também dessas cobranças que tanto o Tribunal como o Ministério Público estavam fazendo do município. Porque a gente sabe que o prefeito Magno sempre foi muito sensível às causas dos servidores, então ele não iria propor um projeto como esse simplesmente né, porque ele quer cortar direitos. Então, a gente sabe que tem uma exigência, às vezes, superior a isso. Mas, independente da retirada ou não, eu reforço mais uma vez que se tivermos que votar o projeto, meu voto vai ser contrário, né? O vereador Edi, eu concedo a parte, sim. Obrigado, vereador. Obrigado pela parte. Eu vou concordar com a colocação que o vereador Fernando Malon colocou. Sabe, no meu entender, vereador Fernando Malon, não se abre mais concurso, porque o executivo até então estava achando que é mais vantagem usar ACT, porque aí ele não precisa dar aquelas obrigações que tem que dar não estava dando para os concursados, por exemplo, fundo de garantia, vale alimentação, uma série de coisas. Então, a ACT era mais fácil, porque reduz o valor da folha, a questão dos professores, o ensinamento é o mesmo, é igual, entende, como do concursado. Então, está todo mundo migrando para os ACT, quer dizer, eu acho que não é... Não, porque se, por exemplo, se houver uma disciplina, vereador Marco, de que o ACT tem o mesmo direito que o concursado, pode ter certeza que o concurso será aberto sempre, mas é que não se abre porque o executivo está achando vantagem na questão dos ACT, porque não precisa pagar para eles, uma série de coisas. Então, eu acho que é importante que esse projeto seja discutido com o próximo gestor municipal. Eles é que vão à próxima Câmara, que discute com tudo. Volto a frisar isso aí. Tem que olhar com bastante cuidado para dar o direito aos ACT igual aos concursados. Eu sou dessa opinião. Os ACT têm o mesmo direito.
eles são convocados para substituir a falta de concursados, mas não têm os direitos que os concursados têm. Então, eu acho que isso aí está errado. Mas obrigado pela parte, vereador Marco Rei. Ok, vereador Eide, na verdade, se a gente for brigar pela igualdade entre os servidores, os ACTs vão perder o FGTS, né? Porque o servidor público não tem FGTS e os ACTs têm. Então, em contrapartida, os ACTs deveriam passar a receber o auxílio alimentação, que hoje os servidores concursados têm e os ACTs não. Então, isso é um assunto a ser discutido, porque existem vantagens e desvantagens em ambas categorias, né? Se for para igualar, por exemplo, teria que dar o auxílio alimentação para o ACT, mas tirar o FGTS. Mas, com relação à prefeitura, ela já veio reduzindo o número de ACTs ao máximo que pôde, né? Fazendo concurso e realmente tendo servidores concursados. Só que, como nós todos sabemos, não tem como a prefeitura não ter ACTs, né? Vai sempre precisar de ACTs. E um exemplo que eu dou é a questão da educação dos coordenadores e diretores das escolas, que hoje a regra no município diz que o coordenador e o diretor de escola têm que ser servidores concursados, né? Então, são normalmente professores que vão ocupar as direções das escolas. Nós temos hoje 51 unidades de ensino no município. Isso significa que em cada gestão nós vamos ter 51 diretores, 51 coordenadores, são 100 servidores da educação que sairão do seu posto de professor para ser coordenador ou diretor de uma unidade. Então, são 100 ACTs que vão ser necessários para cobrir essas ausências. Então, não tem como ficar sem os temporários, porque justamente eles entram para cobrir essas faltas temporárias, né? Por exemplo, de um professor que está ocupando a direção de uma unidade escolar. E os ACTs são tão importantes quanto os servidores de carreira, isso é óbvio, não há nem que se discutir isso, né? Eles prestam o mesmo trabalho daquele que eles estão substituindo. Então, um professor de matemática ACT tem a mesma função do professor de matemática concursado. A diferença é que ele não vai ter a estabilidade, né, porque ele foi contratado temporariamente por uma vaga que está aberta por um período, e por isso tem essa regra de não poder ficar mais do que 2 anos vinculado. Mas, com certeza, os direitos devem ser iguais, só que hoje o município não tem uma regra igual para as duas categorias. Assim como o ACT não tem direito ao auxílio alimentação, ele tem direito a FGTS que o concursado não tem. Então, esse assunto, né, gera bastante discussão. Seria legal se fosse realmente uniforme para todos, iguais, né, porque estão fazendo um papel igual, apesar de um ser concursado e outro ser temporário. Mas, voltando ao assunto principal, é a questão do projeto de lei que nós estamos para discutir ou não, que então eu reforço, foi pedido, né, por mim ao executivo que retirasse o projeto de tramitação na Câmara, e caso eles não retirem, né, por entender que isso pode prejudicar o município de alguma forma com relação às cobranças do Ministério Público e do Tribunal de Contas, eu digo que, se for a votação, meu voto vai ser contrário, assim como a gente já conversou com vários vereadores, eu acredito que o projeto não teria votos suficientes para passar e ser aprovado aqui na Câmara, retirando direitos dos ACTs. É isso, obrigado pelo tempo concedido, boa noite aos vereadores. Obrigado, vereador. Último vereador inscrito na palavra livre, vereador Dagmar Nogueira. O senhor tem o tempo de até 13 minutos, vereador, fique à vontade.